né? Teremos a nossa palestra pública, que hoje será de perguntas e respostas. E que futuramente serão separadas. É isso, não é, Fernando? Para o ano que vem, porque é um desgaste muito grande para o médium. Já numa mesa mediúnica, onde está toda uma preparação, imagina aqui, né? Num local aberto, numa sessão pública. Já vou te passar. Eu estou com taquicardia, não sou eu, é uma sensação. Queria, nem que desejo para ninguém. Depois ele vai colocar. Então, eu vou passar o microfone, a gente só vai trocar a bateria rapidinho, tá? Ele vai trazer outro microfone para mim ler as... Estou sem força. Não. Depois ele fala um pouquinho, né? A gente que está um pouquinho mais de perto sabe que não é fácil essa vida de médium, né? Todo mundo queria ser, mas ninguém sabe o que é passar por isso, né? Só quem passa é que sabe, né? Então, enquanto o Fernando descansa mais um pouquinho... Quer uma água, Fernando? A gente vai fazer algumas perguntas, também devido por causa do tempo, né? E como eu falei, por causa do desgaste do médium, vamos para as perguntas técnicas. A gente tem separado ultimamente o que são perguntas mais técnicas e perguntas mais familiares, tá? Então, como hoje tivemos bastante notícias de familiares, né, na sessão pública, vamos às perguntas técnicas. Sim, só vamos trocar ali a... Som? Oi. Acho que foi. Boa tarde. Que a paz do Beigo Rabi da Galileia possa estar em todos os corações nessa tarde. Tá? Então, traz aquele negocinho aqui para eu ficar apoiado aqui, que é melhor, mais seguro. E eles não percebem, né? Aquilo ali é só um enganador aqui pra gente, né, se apoiar. Obrigado, Robson. Muito obrigado. Então, podemos começar, né? Pode. Pra rachar? Meu Deus. Tem piedade. Não tem pena do médium. Tá aqui pra isso. José Fernando, o que você pode nos dizer sobre o fato de usarmos 10% do nosso cérebro e que você tem a nos dizer de que parte do cérebro os grupos de comportamento utilizam? Primeiramente, é necessário esclarecer que essa questão de usar 10%, alguns falam até 20% do cérebro, não é verdadeiro e isso é um mito. Não se sabe ao certo, mas podemos nos basear em 3 hipóteses. A primeira delas se tem a uma entrevista que Albert Einstein teria dado e teria falado nessa entrevista que ele usava 10% do seu cérebro. A segunda hipótese para esse mito é de um psicólogo norte-americano chamado Carl Leslie, que esse psicólogo fazia um estudo à base de eletrochoques no cérebro, e como ele sentiu que grande parte do cérebro não emitia sinais, erroneamente ele concluiu que só tinha 10%. Inclusive ele foi que alardou essa terminologia de córtex silencioso, e que mais tarde, hoje em dia, já vê que não existe isso. Uma terceira hipótese para esse mito podemos encontrar nas células chamadas gliais, células gliais, que o cérebro, os neurônios, se utilizam, né, para transmitir. Quem transmite, na verdade, são os neurônios, né, são transmissores. Mas as células gliais, elas ajudam a nutrir as células dentro do cérebro. E alguém fez um estudo
apontando que a gente usava mais ou menos 10% dessas células cerebrais, e aí alguém escreveu também que a gente usa 10% do nosso cérebro. Mas, hoje em dia, a neurociência, e principalmente a neurocirurgia, já comprova o contrário. Em algumas cirurgias que dá para se fazer um trabalho com anestesia local, estímulos elétricos, dá para sentir que o cérebro, hoje a ciência diz que é 100% ativo, todo o cérebro tem 100% de atividade. Não existe nenhuma parte do cérebro inativa, segundo hoje as neurocirurgias e a neurociência. Então, fechando a primeira perguntinha ali, o cérebro, a gente não usa 10% do cérebro nem 20%, a gente usa 100% do cérebro. Emendando com a segunda questão, é o quê? É sobre o quê? Sobre os comportamentos. Você nos dizer de que parte do cérebro os grupos de comportamento utilizam? Eu não sou um bom desenhista, isso aqui já nem funciona, né? Isso aqui é bom jogar fora, para não enganar ninguém mais. Então, eu não sou um bom desenhista, gente, mas vamos tentar fazer de conta que é uma pessoa, tá? Mas, primeiramente, vamos fazer um link com um cientista chamado Colin D. Young, da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Ele é PhD e professor da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. E ele realiza um trabalho com seus colegas lá da Universidade de Minnesota, estudando os traços de personalidades e 5 fatores que o Dr. Colin, nominou de Big Five. Que são 5 fatores que ele estuda, que é consciência, extroversão, neurocitismo, afabilidade e intelecto. São os 5 fatores que o doutor PhD Colin D. Young utiliza na sua pesquisa. Então ele sentiu que grandes partes do cérebro têm uma interligação com os traços de personalidade. E ele chegou a fazer esse trabalho. Agora, puxando um pouco aqui para o nosso trabalho dentro da casa e fora da casa espírita, através desse livro, que se chama Arqueologia do Ser, nós vamos encontrar o seguinte, que, por exemplo, Sócrates, vamos primeiro falar de Sócrates. Sócrates falava do homem cabeça, homem peito e homem ventre, há 400 anos antes de Cristo. Seu discípulo Platão, por sua vez, mais estudado, elaborado, já deixando algo escrito, nominou que aqui estariam os governantes, aqui os sentinelas e aqui os trabalhadores e operários. Também chamou de homem-razão, homem-emoção e homem-ação. Depois nós vamos estudar a questão do Livro dos Espíritos, a questão 146, que Allan Kardec faz a seguinte pergunta: a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? E a resposta da espiritualidade é não, mais um ponto e uma vírgula. O que se precisa estudar o Livro dos Espíritos, que é um livro científico, um livro que acompanha a ciência em todos os dias, acompanha a física quântica, acompanha muitas respostas do Livro dos Espíritos, está bem atual agora ainda. Tanto que Allan Kardec disse na Gênesis, item 5, no dia que a ciência provar ou tiver alguma coisa nova, que sigamos com a ciência e deixamos as coisas para trás. Então vamos perceber que na questão 146 a resposta é um não e uma vírgula. Mas depois disso, a espiritualidade fala para Allan Kardec: porém, naqueles que pensam muitos e nos grandes gênios, está localizada na cabeça. E essa cabeça seria o homem cabeça de Sócrates, o governante e o homem razão de Platão. E no caso, o nosso estudo aqui que a gente tem nesse livro ali, a gente chama aqui de núcleo teórico. Que esse núcleo teórico que estamos falando leva aquela parte do doutor, que é o Young ali, o Dr. Colin Young, que fala do intelecto. Já entra uma das partes dele lá dos fatores. Bem, e aí continua 146,
Vamos lá. A resposta da 146. E está localizada no coração naqueles que pensam muito na humanidade, no outro. Aí entra o homem peito de Sócrates, o homem sentinela, emoção de Platão. E entra aqui o núcleo, no nosso trabalho aqui, o núcleo emocional. Bem, na resposta da 146 do Livro dos Espíritos, que foi praticamente escrito e determinado em 1857 na França, em Paris, continua a resposta aqui. 146A. Eu conheço bem isso aqui, gente, porque isso faz parte do nosso trabalho, tá? Por isso que ficou fácil, não foi difícil não a pergunta, porque esse é o meu dia a dia, né, Beatriz? Beatriz, que é uma terapeuta que eu treino ela faz anos, ela sabe que isso aqui faz parte do nosso trabalho, tá? Não é mediunidade não agora não, tá? Ok? Isso faz parte do nosso trabalho. Depois eu também sou alguém, né? Eu penso também. Só para descontrair, mas eu sou uma pessoa séria. Vamos lá. Então, 146A, o que é que diz aqui? Allan Kardec pergunta ainda, o que dizer daqueles que dizem e que querem localizar a alma num centro vital? E a resposta de Allan Kardec é, porque ela está aí localizada nesta parte do vosso organismo. Que inclusive essa parte do vosso organismo do centro vital é muito conhecido pelos hindus, pelos budistas, pelas pessoas na Índia e pelos estudiosos dos chakras. Já ouviram falar em chakras? Não é a chácara da titia, é chakra, centros de força. Então é localizado o genésico. Você sabe que o centro de força é genésico, é aqui, né? Não é genérico, genésico mesmo. Então ali está o homem ventre de Sócrates. O homem trabalhadores e operários de Platão, o homem-ação de Platão. Estou fazendo um link para vocês terem uma ideia. E aí está ali também a questão das partes lá do doutor, né? Colin de Young, que fala também ali, ele fala sobre uma parte da afabilidade e fala de um neurociticismo. Então aqui a gente fala, o que a gente chama desse aqui? Chama de núcleo ativo. Aqui na plateia, aqui temos pessoas, todo mundo, todos nós estamos aqui, temos os 3 núcleos aqui no cérebro. Que o Dr. Paul MacLean, do Instituto Nacional da Califórnia, nos Estados Unidos, que escreveu um grande livro best-seller em 1967, chamado As Camadas Cerebrais, eu não sei o termo em inglês, e ele estudou que aqui nós temos o que eu chamo de núcleo ativo, ele chamou de camada reptiliana, o réptil. O que eu chamo de núcleo emocional, ele chamou, no estudo dele, das camadas cerebrais, de núcleo mamífero ou neomamífero de ligação. E chamou aqui de neocórtex cerebral, do intelecto, que está lá também nas partes do Dr. PhD da Universidade de Minnesota, que é o Colin Young. Então, fazendo um link aqui, todos nós estamos aqui, temos esses 3 núcleos, seja o homem cabeça, como você queira chamar de Platão, seja o homem ventre, seja qual for, tá? A denominação psíquica, psicológica, neurológica, como você queira chamar, todos nós chamamos no nosso trabalho simplesmente de núcleo teórico, núcleo emocional e núcleo ativo. E todos que estamos aqui temos isso aqui. Tanto que as divergências dos lares, do esposo, da esposa, do cônjuge, dos filhos, dos maridos, das empresas profissionais, está exatamente numa diferença que já dá isso aqui. Por exemplo, as pessoas ditas teóricas são mais observadoras e ficam olhando assim, né? Aí já chega aquela pessoa assim, ai, que lento essa pessoa, Deus me livre, ui, ninguém aguenta. Aí a pessoa teórica faz assim, meu Deus, que estressado, cara. E aí já dá aquele antagonismo. E no meio sempre está aquela pessoa emocional, né? Você está certo, você também está certo, não briguem não. Bem, já tem uma certa antagonismo, eu diria assim, uma certa falta de entendimento, na verdade. Porque eu vejo o Dr. Paul MacLean, quando se refere às 3 camadas cerebrais, ele diz uma frase que ficou antológica, que eu coloquei nesse livro, no outro livro nosso profissional, que é que nós somos obrigados a sentir e ver o mundo de 3 maneiras diferentes. Então nós conjugamos isso para o nosso trabalho, que é, as pessoas emocionais veem o mundo de uma maneira através da imagem. Ai, será que ela está falando de mim? Ai, isso é de mim mesmo? É uma ansiedade emocional. Aí nós vamos ter o ativo, que é uma ansiedade do fazer. Ai, já terminou a palestra? Meu Deus, já estou pensando, já estou longe aqui. Ele está falando, mas já estou vendo se eu vou estar fantástico, se eu vou assistir aquilo, se eu vou no Facebook curtir, não sei se eu vou, eu não sei o que é que eu vou fazer.
Aí nós vamos ter o núcleo teórico, que também é um núcleo teórico, menos ansiedade, mas já está ali, ó, ligado. Ah, isso aí é legal que ele está falando, é interessante, então eu vou prestar atenção. Se não for interessante, eu não presto atenção. E nós temos esses 3 núcleos que estão dentro de nós, né? Naturalmente, o que nós descobrimos com essa obra aqui, na verdade, foi através de uma paranormalidade, queiram chamar mediunidade, que nós temos desde bebezinho. E só de 4, 5 anos, quer dizer, na casa, quem tem aqui 10 anos já viu, né? Tocar em objetos, não traga objeto para mim tocar, porque eu corro longe, tá? Porque quando eu cheguei em Blumenau, eu fui trabalhar num lugar ali na consultoria, e aí uma moça sabia, o nome dela é Tereza, não vou dizer o sobrenome, ela sabia que eu era espírita. A gente estava tentando frequentar as casas espíritas, fazer parte, não abrir casa, nunca pensei. Até porque casas antigas aqui, casas maravilhosas, eu queria mesmo era trabalhar, me adequar a eles, porque foi assim que eu aprendi com o Divaldo, com o Chico Xavier, com tantos outros professores e mestres que nós tivemos. E aí, para encurtar a história, Tereza disse assim, ó, pegou lá o negócio, fez, eu trouxe um negócio para ti aqui. Eu disse, por quê? É que um menino desapareceu, e ela não sabia que eu tinha psicometria, nada. Ela só disse, o menino desapareceu e a mãe tá para morrer, quer se matar porque seu filho era fachado. Eu disse, tá, mas por que tu trouxeste para mim? Porque eu sei que tu é espírita. Eu vi tu entrando numa casa espírita. Mas aonde tu viu eu entrando na casa espírita? É engano. Tu vai negar que tu é espírita? Não, negar eu não vou negar, mas aqui se o homem souber, o homem é crente, ele não vai querer mais o meu trabalho. E eu preciso desse trabalho. Fala baixo. Qual é o problema? Ah, o menino. Aí pegaram uma camisa do menino. Quando eu toquei na camisa do menino, não acontece psicometria quando eu quero. O Roberto Carrilho foi dar uma palestra aqui, foi dizer que eu tinha psicometria de tátil. Ninguém mais me abraçou. Eu fazia, oi, pessoal, fazia, oi, José, tudo bem? Oi? Aí eu fiquei até carente de um abraço, aperto de mão. Eu digo, pô, ninguém me abraça mais. E aí, Tereza, naquela época, fica fácil falar isso agora, né? Veja bem como fica fácil. Depois de que vocês assistiram aqui, agora fica fácil falar e dizer assim, pô, é verdade. Se ele consegue fazer aquilo ali sem ter nem conhecimento de nada, mal ele sabe escrever, porque quem me conhece sabe, né? Tem uma dificuldade enorme de escrever. Tive dislexia, não sei escrever o S e o R, não é? Então, como é que eu podia escrever os nomes das pessoas certinho? Foi a primeira coisa que comprovou, porque eu sou de duvidar da própria psicografia. Foi assim que eu aprendi com o Divaldo Pereira Franco. Mas voltando ao negócio da Tereza, aí Tereza fez assim. Pegou lá, a gente vai fugir do tema. Aqui não gosta de mim aqui, ai, cachorro, tá falando. Mas eu vim aqui só para olhar pra cara dele. Olha, que papai do céu abençoe você, que olhe pra minha cara e tenha piedade de mim, porque eu sou feio. Mas na próxima encarnação virei mais bonitinho. Mas então, voltando ao tema, aí a Tereza pegou aquela camisa daquele menino e colocou, e por vontade de papai do céu, que não é sempre que esse tipo de psicometria minha funciona, já funcionou muito. Quando menos espero, assim. Teve gente que eu já tocando assim, puf, vi aquilo ali para ajudar. Mas não fiquem longe de mim, por favor. Já vou avisando. O Roberto foi dessa palestra, ninguém mais ficou junto de mim. Até mesmo voluntário ficava assim, ó, oi Zé. O trabalhador fazia, oi, tudo bom? E outros vieram com a desculpa, não, eu sei que não é para tocar em você no dia que você vai trabalhar. Por exemplo, num dia como hoje, se eu saio lá da mediúnica, realmente eu estou ligado a um monte de fio, deve ser um monte de fio, né? Imagina assim, 300 fios, não sei nem quantos foi. Foi muita gente hoje? É, porque daquela eu já achei demais. Meu Deus, tem pena do médium. É, foi quase 60 da outra vez, né? Dessa foi mais, então? Ai, Jesus, então depois eu vou em conta. E aí, chegando lá, a Tereza me deu aquela blusa daquela criança. E eu, no momento que foi vontade, papai do céu da espiritualidade, no momento eu peguei na blusa e comecei a ver um lugar, só que eu tinha 3 meses de Blumenau. Não conhecia nada. Não é? Na época que eu ainda falava Neumarket, eu falava Neumarket. Não é? Então, alles gut, né? Auf Wiedersehen. E aí eu sei que naquele dia eu peguei na blusa da criança e vi essa imagem de uma caixa d'água bem alta, de um lugar assim, uma calçada por trás, e o menino sentadinho assim. E descrevi o menino, descrevi. Aí a mãe enlouqueceu. É meu filho, e começou a fazer assim, me deu, eu digo, eu não tenho o seu filho para dar agora. Aí vamos com o carro, mas aí um rapaz, ó, tudo aí em caixa do papai do céu, né? Um rapaz disse, eu sei onde é que é essa caixa d'água na Itopava Central, na margem esquerda, não sei onde, nós fomos lá, chegando lá tinha a caixa d'água e o menino estava lá chorando. Então esse foi o primeiro episódio mediúnico que aconteceu conosco aqui em Blumenau, Santa Catarina. Bem, dito isso, o que é que eu estou falando, por que eu estou falando disso mesmo? Me perdi. Aí eu não lembro mais, por que eu estou falando disso? Onde é que a gente queria chegar? Vamos pensar. Aonde?
A psicometria do livro. Sim, obrigado, Vanderleia. Eita, mulher antenada. Isso aqui mesmo nós estamos falando, tá? Quando eu fico nervoso, eu fico bem nordestino. Deixa de ser alemão nesse momento, vocês notaram? Pego o meu sotaque alemão e fico já meio... Então aí, eu queria chegar assim. Então a psicometria, que é uma faculdade mediúnica, uma delas que a gente tem desde bebezinho, nos facultou a perceber na natureza das pessoas, porque a gente estudou Eneagrama, mas com todo respeito ao pessoal do Eneagrama, a gente viu que tinha muita padronização, números, e não batia comigo, com outras pessoas, não batia com o negócio de asa, nem de coisa, nem voava, nem saía do canto. E aí, como eu sou uma pessoa muito cética, o cepticismo por natureza, fui buscar, aí sim, há 4, 5 anos atrás, aconteceu naturalmente a psicometria, e eu comecei a criar um codificador e um decodificador de sinais energéticos das pessoas. Quem já participou aqui, não sei se tem alguém que participou de alguma seleção comigo, já deve ter visto que em questão de 2 segundos eu identifico o grupo de personalidade da pessoa. Levanta a mão quem já viu isso aqui comigo. Ah, já viu? Isso. Então, assim, é muito rápido isso acontece. Mas não é porque eu quero, porque eu agora já tenho um decodificador que quando a pessoa... Na Suíça, o psiquiatra quis fazer de costa comigo, e aí ele se impressionou. Porque eu não estava vendo a pessoa e identifiquei que ela era uma inteligente pacifista, que era uma pessoa, por causa da energia dela. É isso que nós vamos falar agora. Então, todo esse livro é baseado em coisas naturais, de acordo com a ajuda, que não é psicografado, nada, é de estudo de anos que a gente faz, mas com a ajuda da psicometria, que é essa faculdade que nós temos desde bebezinho. Mas vamos lá. Então, o que é que acontece? Aí nós percebemos que nesses núcleos aqui, como é que eu posso responder em que parte do cérebro? A gente já entendeu e a gente faz um convite aqui em público que um neurologista, ou pessoas ligadas à neurociência, ou fisiologista, quiser fazer esse trabalho, não compete a mim porque eu não sou dessa área, mas quiser fazer um trabalho para ver onde é que está localizado o núcleo emocional, ativo e teórico, que tem outros nomes, a gente percebeu o seguinte, que as pessoas do núcleo ativo usa, por exemplo, o inteligente exigente, que é um apelido que a gente deu, embora todos nós sejamos exigentes, ele usa uma parte do cérebro ativa, que é aquela parte da atividade e de uma ansiedade do fazer e do futuro. Tá? E fica inquieto. E pode ter alguns distúrbios. Heloísa, por favor, você pode vir de cobaia aqui? Então, você também é médium, né? Trabalha na mesa mediúnica também. Recebe espírito também. Quer dizer, ela não recebe no corpo dela, né? É do psique do espírito para a psique dela. Mas aproveitando que você é médium, né? Aliás, você é pequena, médium sou eu. Viu? 1,70 m. Né? Oi pro maridão em casa. Então, vou emprestar a sua esposa aqui, Beto, viu? Ele não pôde vir hoje. Tá com as crianças, tá de babá hoje, já pensou? Tá se roendo lá, porque ele era para estar aqui. Dirigindo, inclusive. Mas ele está fisicamente debilitado, né? Vou dar um passo em você daqui, Beto. Foi dado. Aí, a Heloísa, por coincidência, você é uma inteligente exigente. Tem alguma dúvida? Nenhuma. Então ela tem uma ansiedade, inclusive ela tem um distúrbio de suar pelas mãos, porque ela não controla a ansiedade dela, não é? Vive com toalhinha. Ela pode ir para todo médico e vai dizer que é uma síndrome X, uma síndrome Y, mas na verdade eu conheço outros inteligentes exigentes aqui no Brasil e fora que têm essa mesma síndrome da Heloísa. Quer dizer, síndrome chamada pelo meio científico que tem que encontrar alguma resposta para isso. E a Heloísa é uma pessoa que tem muita ansiedade do fazer, do terminar, né? E outra, quando vem uma pessoa lenta, o que é que acontece contigo? Quando vem uma pessoa lenta, Sim. eu fico apavorada já fico agoniada. E quando tem uma sujeirinha ali? A primeira coisa, eu pego um paninho e já limpo. Ok, muito obrigado, Dankeschön. Então, isso... Qual é a parte do cérebro que vai estar usada? A Heloísa vai usar essa parte que está localizada, essa parte ativa. Ah, quer dizer que outra parte ela não usa? Olha, tem uma que ela usa menos, que é a teórica. Que tem que parar para pensar, analisar. Então, ela é uma pessoa super prática, como atributo da natureza. Ela é super, mega prática, mas já não é uma pessoa teórica. Ela não pensa primeiro para fazer, ela faz, depois pensa. Não é, Heloísa? Todos os exigentes, né? A Mindfrau e etc. aqui. E aí nós temos aqui, então, essa parte aqui, ela usa menos. Não quer dizer que ela não tenha teórico, mas usa menos. Aí nós vamos ter os emocionais. Aí nós temos o inteligente emocional que... Cadê a Katia Freiner? Katia Freiner? Komm bitte rein. Kommen. Ela não está por aí? Ah, deve estar digitando, não. Deixa ela lá, deixa ela. Chama a outra, Guiomar. Tem tanta prestativa aqui na casa. Cadê Guiomar? Ah, quem está aqui? Ah, Katia Freiner. Vem cá. Katia Freiner, não fica vermelha. Nem subisse ainda. Aqui não basta, tem que participar. Pois é, tem que parar de... Katia Freiner é uma inteligente prestativa. Prestativa todos nós somos. Tirando o racionalista que não é, mas esse termo é um apelido. Então ela pensa mais nos outros que em si, né? Ela está localizada naquela parte da questão 146, onde fala que pensa mais na humanidade, está sempre se ferrando no bom sentido, né? Sempre levando... Não, é com respeito que eu digo isso, a espiritualidade sabe. Quem vai me julgar aqui por causa de se ferrando, então aí, né? Não faça isso.
tá? Eu sou muito autêntico e espontâneo, quem me conhece. Então, assim, então aí você pensa mais nos outros que em você mesma, não é isso? Tem muita decepção emocional, né? Também já, bastante. Tem. Pode pegar o microfone. Tem umas gigancinhas que às vezes faz. Sabe que a pessoa gosta de café com leite. Eu digo, também Às não vezes coloco dá leite. vontade. Não E coloco às leite. vezes a gente faz. Isso. Ah, não, o filho aprontou, não vou fazer aquele lanchinho que eu fazia todo dia. Essa é a diferença da nossa casa, sinceridade. Né? Aqui não tem coisinha social e por trás assim, sua chata. É pra não ter. Né? Então, acontece isso com você de pensar mais nos outros? Acontece, isso é automático. Automático. Posso dizer que eu não vou fazer mais isso, quando eu vejo eu já fiz. E ainda diz assim, agora nunca mais eu ajudo, né? Aí, bem isso, já falei várias vezes isso. Mas termina ajudando. É automático. Muito obrigado, Kátia Freina. Então nós temos aí uma parte, a Kátia Freina, ela usa mais essa parte emocional, mais do que as outras, e ela usa também muito pouco essa parte teórica, porque a parte teórica é a parte mais fria. Ela teria que agir com a cabeça e não com o coração, e ela acaba agindo com o que é o homem sentinela de Platão, lembra? O homem sentinela de Platão é a pessoa que está exposta assim, a se mexer com meus queridos vai ter que me enfrentar. É o sentinela que Platão escreveu. Não é? Não é, Dona Ivone? Prestativa, salve, salve. Dona Ivone está fazendo um curso na casa, né? Já descobriu o que é prestativo. Então aí nós temos, usa menos. E usa um pouco aqui para servir. Pouco mais o nativo para servir. Aí nós temos depois a pessoa do núcleo teórico. Não é? Uma pessoa do núcleo teórico. Cadê a Gisela? Está na rua? Vem cá, Gisela. O nome dela é Gisela porque é chilena brasileira. Vem cá. Dona Frésia está aqui. Dona Frésia Del Carmen. Ó, é Del Carmen, ela está dizendo, viu? O AA, ela disse que é MM, mãe maravilhosa, que você chama. A mãe dela está aqui em espírito, é trabalhadora da casa, o espírito da mãe dela. Boa noite a todos. Boa noite. Gisela, como é essa questão de ser teórica, que é frio e quente ao mesmo tempo? Que é mais assim, observadora, racionaliza bastante, né? Sim. Até o sentimento às vezes. Sim. O filho quer beijar, você, ai meu Ai, Deus, não sai quero de beijo perto. agora. É? Até o marido, que é um racionalista, sofre comigo. Sim. É uma coisa... Usa mais o teórico, né? Mais o Bem mais o pensamento, teórico mais ela usa. eu racionalizo muito até o sentimento. Estou mais racionalista que meu marido, às E ela vezes. começou a beijar e abraçar aqui na casa um dia desse. Sim. E quando eu Ela faço fazia assim, isso... oi, e o beijo dela era... E quando faço isso, o pessoal brinca ainda, porque é raro. É, né? É muito Gisela. raro. É muito raro eu ser emotiva. Muito obrigado, Gisela. Então, nós vimos aí que a Gisela usa, juntamente com outras pessoas, mais essa parte do cérebro teórico. Usa pouco o emocional. E o ativo também menos ainda. Que eu esqueci de perguntar para ela, mas ela confirma, né? Usa pouco o ativo, né? Deixa suas coisas para depois, vai deixando suas coisas para depois, sim. Mas a sua vai ficando para depois. Para não ter conflito, para não ter briga. Não é? É isso, Gisela? Então tá aqui, eu acho que eu respondi, né, a pergunta aí, que é a parte do cérebro, dos comportamentos, juntamente com os links que nós fizemos com a história e com as coisas. Prossigamos para a próxima. E a seguinte também acredito que já tenha respondido, porque tem a ver, assim, a pergunta, todo mundo tem o mesmo grau de energia, ou seja, existe diferença entre uma pessoa e a outra nas energias, Sim, não é? existe. Por exemplo, o nosso passe da casa, a fluidoterapia que acontece principalmente nas segundas-feiras, e a que acontece aqui também nos domingos e quartas. Vamos pedir aqui, ó, levante a mão quem já, durante esse mês, essa semana, caiu pelo menos 2 ou 3 vezes na frente do mesmo passista. Levanta a mão. Ok, deixa eu ver. Fica com a mão levantada, ó. Ó, quantas pessoas. Por quê? Porque vocês estão precisando daquela energia, daquele passista ainda não terminou o ciclo. E às vezes a pessoa faz assim, ó. Ah, eu vou furar a fila para cair na frente do Zé Fernando. Aí cai na frente, aquela pessoa faz... Uau! Disseram errado. Disseram que ele estava na esquina, mas ele estava aqui. E aí eu saio do passo quando acontece isso. Eu saio. Por quê? Porque não existe estrelismo aqui dentro dessa casa. Nós somos uma equipe, trabalhamos todos iguais. Como fundador da casa, quando começamos, era tu e tu mesmo. Então assoviava, espava a cana, saía da mesa mediúnica, não era a Kátia? Kátia que é fundadora aqui também, para dar parte, né? Aí depois ela aprendeu a parte assim, ó, no gestual. Depois ela foi aprendendo as técnicas. Eu digo, não, tu vai... Como é que é? Eu faço mesmo? Eu digo, não, tu vai ter que dar dispersivo. Porque se a rezadeira dá dispersivo, as pitonisas na gruta de Andor já davam dispersivos. Quem já não tomou um passe aqui de benzedeira ou de rezadeira aqui? Quem tomou? Meu Deus, ó, só foi eu não. Um monte de gente também foi benzido. E tem gente que sai de casa espírita porque o passo é assim, duro. Aí vai lá na benzedeira, a benzedeira faz assim com o matinho, que é o catalisador, ó. E o matinho, enquanto não tiver murcho, ela é mais.
Porque a natureza ensina. E a gente quer ficar com aquele negócio de Jesus. Mas, olha, Jesus já mandou espiritismo. Então você não devia estar na doutrina espírita. Porque Jesus, ele aplicava passo com cuspe, né? No barro, sabia? No olho do homem, nas vestes dele, de todo jeito. Não é só esse negócio de imposição de mão. Não, onde é que está escrito? Olha que eu já li bastante, né? O Novo Testamento e as obras todas básicas, não tem nenhum lugar dizendo que tem que dar passo de imposição de mãos. Muito pelo contrário, André Luiz fala em dispersivos. E o cientista Jacobo de Mello, do qual a nossa sala tem o nome de Jacobo Mello, do qual a gente utiliza as técnicas. E além dessas técnicas, nós somos a única casa aqui, a de São João, a única extensão que nós temos aqui é em São João Batista e aqui na rua, né, Engenheiro Odebrecht, tá certo? Nós usamos as únicas casas no mundo que usa esse trabalho, que é dessa obra que nós estamos terminando, que só vou dizer o subtítulo, que é a energia de cada um de nós, que mostra esse trabalho de que a Gisela que estava aqui, por exemplo, ou o Roberto Oliveira que está sentado lá dentro, que se não fosse ele a gente não tinha essa transmissão toda, tudo isso que a gente está acontecendo via online. O Roberto Oliveira, quando tem um bebezinho que passa dias sem dormir, além da fluidoterapia do mundo espiritual, requer um passe de um pacifista. Então o Roberto Oliveira vem lá. Se o Roberto Oliveira entrar no lugar, ou a Nazaré está onde? Está lá na lojinha, né? Nazaré já contou uma história aqui, de que ela foi trabalhar numa creche e as crianças... Ela chegou aí, a mulher olhou para ela, começou a cantar alecrim, alecrim, dourado, e as crianças... Lógico que eu estou exagerando um pouco, mas que ficou todo mundo calma. Quer dizer, porque os pacifistas estão aqui sentados, e aqueles são nossos filhos, nossos maridos, eles têm essa energia calmante. Já se a Vanderléa não estiver bem, né? O Gilberto aqui não estiver bem, chegar em casa, é capaz do negócio nem funcionar. Não funciona! Mas tem uma energia boa para outra coisa que nós temos lá. Por exemplo, os multifáceis têm uma energia muito boa para aquelas pessoas que estão assim. Ó. Aí já ficam com a imaginação, já saem com criatividade. São utilizados também. E nós temos, quando a pessoa está desmilinguida, chega aqui assim, aí tem um passe aí da Nice, tem um passo de outros ali que são ativos e vêm, e são usados para isso, juntamente com o passe espiritual, que a gente não abre mão. Nós somos pequenos instrumentos e os espíritos são coadjuvantes de primeira classe que vem nos ajudar. Então a nossa casa tem essas técnicas que possibilitam um tratamento mais científico, mais acurado, e não é melhor do que o de ninguém. Estou apresentando o nosso trabalho aqui para a pessoa saber das energias que são diferenciadas. Falei apenas de 2 tipos de energia ou 3, mas existem 9 básicos, multiplicado por vezes vai dar um monte de básico da energia de todos nós, tá certo? Mas o livro está já saindo, o ano que vem com certeza sai. Questão 25 do Livro dos Espíritos diz: o espírito independe da matéria, ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores o são da luz e o som o é do ar. Resposta: são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Pergunta: o que é necessariamente intelectualizar a matéria? Olha, primeiramente que isso aí faz parte, eu acho que é 25, a pessoa escreveu, ela deve estar certeza, né? Mas faz parte das perguntas sobre o perispírito, sobre o corpo espiritual, sobre o princípio inteligente, que é uma cadeia de perguntas que Allan Kardec inicia para chegar a um ponto comum. O que é intelectualizar a matéria? Eu vou ter que me salvar com a questão 843 do Livro dos Espíritos. Na 843, Kardec pergunta à espiritualidade por que a gente tem que ter várias aptidões. E a pergunta 25, que fala, que ele está usando a 25 ali, que tem que intelectualizar, tem que chegar a experienciar. O que está querendo dizer ali com intelectualizar a matéria, porque é o seguinte, no mundo espiritual não posso me intelectualizar? Imaginem aqui, vamos pegar qualquer pessoa aqui que eu não conheço, que eu nunca vi, deixa eu ver alguém que eu nunca vi, desculpa, se eu nunca vi é porque eu nunca vi, mas pode ser que eu tenha visto, não sei. Deixa eu ver aqui, alguém que eu estou vendo pela primeira vez. Aí é até ruim agora, pessoal, meu Deus, ele nunca me viu aqui. Dá até medo agora de dizer isso aí, né? Mas deixa eu ver. A senhora de azul, eu não tenho lembrança, eu enxergo de longe. Eu enxergo mal. Por exemplo, a senhora, como é seu nome? A dona Marlene ali. Ela desencarna daqui a 20 anos, né, 30 anos. E aí, se ela não vir na matéria para intelectualizar, ela vai ficar com esse arcabouço que ela tem. Não experimentou ser, ela foi emocional, não experimentou ser ativa.
Se foi ativa, não experimentou ser teórica. Se foi teórica, não experimentou ser emocional. E aí como é que ela vai intelectualizar? A questão do 146 fala da necessidade de muitos pensam muito, como os grandes gênios. Então a alma está ali. Então o espírito, que a alma precisa se materializar para experienciar, para fazer o planeta. Só tem uma forma de fazer o planeta progredir, é intelectualizar. E para intelectualizar, que é a palavra que a espiritualidade está usando, que os verbetes, né, linguísticos mundiais às vezes não batem um com o outro, tem palavra no alemão que não existe aqui. E vice-versa, tem coisas nossas que não existem em outras línguas. Mas o que quis dizer com isso é... Obrigado, dona Marlene, por usar a senhora, tá? Cumprimentei o senhor lá fora. Olha, a senhora vai ter que perdoar, ou a senhora está muito jovem, fez uma maquiagem muito grande aí, está bonitona. Desculpe, com todo respeito, eu sou médio e médio é assim mesmo, viu? Obrigado pela estima. Mas a senhora também, tá? Com todo respeito, né? Vai ver que foi isso. Obrigado, dona Marlene, pela sua compreensão. Eu sabia que eu escolhi alguém, tá vendo? Porque é difícil, né? Daqui eu não enxergo ninguém porque eu sou tímido, eu olho para o horizonte, por isso que eu só vi dona Marlene lá. Né? Então, mas eu acho que a resposta é essa daí. Tem que intelectualizar porque nós temos que experienciar e ter várias aptidões. Por que as desgraças se abatem sempre nas classes menos favorecidas, em bairros pobres como favelas e etc., exemplo, enchentes, terremotos, incêndios e etc.? Então, isso não existe aquilo como o budismo, o hinduísmo afeta, que é a questão do karma, né? Da roda do samsara. Bem, o espiritismo traz com muita propriedade, nos mostrando que existe uma lei de causa e efeito. Existem leis que tudo que nós fazemos aqui tem uma ação e tem uma reação. Então imaginem por que ainda existe criminosos, por que ainda existe pessoas tocando fogo em ônibus e querendo amedrontar a polícia e querendo matar policiais. Também faria essa pergunta, como eu me fiz esses dias, mas logo me vem a resposta. Porque olha, enquanto essas pessoas reencarnarem, que elas precisam reencarnar. E o nosso planeta não é um planeta ainda adiantado, é um planeta de expiação e provas que está tentando se tornar um planeta de regeneração. Notem que as crianças de hoje são bem diferentes. Não querem comer carne, não querem violência, a maioria delas. Vai ter um ou outro que vai escapar ali, que reencarnou. Agora, imagine onde é que Hitler e todas aquelas pessoas que mataram milhões de judeus vão reencarnar. Na África? Negócio de pele que não existe, né? Preconceito não existe. Não existe cor. Eu mesmo não determino negócio de cor, aquela palavra que fala homo, que não sei o que lá. Não, essa eu nem falo porque não existe. Para mim, todos nós somos espíritos, orientações sexuais diferentes. Lógico que todo mundo tem que se perdoar, porque, culturalmente falando, o meu pai dizia: tenho 5 filhos, eu tenho 5 bodes, quem tiver com suas cabras que prenda, que meus bodes estão soltos. Eu demorei a entender isso. Porque eu perguntava para minha mãe: mas não somos bode de nada. E a gente não está afim de cabra nenhuma. Mas era o machismo do meu pai que culturalmente dizia para nós assim, nos ameaçava. Se um de vocês der para, sei lá, os nomes que ele usava lá, que até hoje não vou nem falar, porque eu nem me lembro, os nomes que ele usava lá, pederasta, sei lá, não sei o que lá, cachorro da mão quebrada, umas coisas que ele falava. Meu pai, e outra coisa, isso é cultura dele. Coitado, meu pai, cultura. No mundo espiritual, tenho certeza que a visão dele, ele desencarnou o ano passado, é outra. Que não existe. O que existe é uma orientação sexual. São psiquês masculinos num corpo feminino. Psiquês femininos num corpo masculino. E que faz com que não deixe de ser um resgate. Desculpe o grito, é porque mexe comigo. O preconceito mexe comigo. Eu não tenho preconceito. Eu nem acredito em preconceito de cor. Que existe cor. E vocês não gostam de roupa colorida, roupa de todo jeito? Então, tem black, tem vice, né? Tem para alemão, tem para inglês, tem tudo mais, é assim. Isso não tem nada a ver. A gente tem que conviver com todos. A minha primeira frau, né? Mulatinha mesmo. Mulatinha, eu tenho uma filha que, né? Bem mulata mesmo, minha primeira frau. Minha segunda já é branca, vice. Né? Mas não tem nada disso. A gente tem um espírito, nós vivemos com os espíritos. Aproveitando um recado para quem vive com o corpo, né? O corpo envelhece. Você vai ficar trocando de pessoa?
Então você não vive, você vive com material. Então esse espírito aí, voltando à pergunta anterior, tem que se intelectualizar de conhecimentos. E se tem que se intelectualizar, tem que sofrer. Por que as pessoas nascem em lugares pobres? Por que com tanta dificuldade? Porque o passado você fez diferente. Uma criança que hoje ela tem uma certa demência, uma certa trabalho mental, ela foi um déspota, mas já tem criança, você vê. Eu não vejo ninguém de síndrome de Down ser agressivo. Você já viram alguém bem agressivo? Só se o pai e a mãe foi perturbado, e perturbar mesmo, né? Mas são, por quê? São espíritos como o golfinho, são espíritos de luz que vêm para que o pai e a mãe resgate, que a gente resgate junto. Dessa forma não vão lembrar quem eu sou. Se me ver assim, não vai lembrar assim, ela me fez isso, não, é meu Downzinho, é minha, né? Maria Cecília querida da minha vida. Então, aí sim, mas logo no começo, quando vem, eu me revolto. Mas eu me revolto não é porque nasceu com Down. Eu me revolto porque eu estou querendo saber se é aquele espírito XYZ. Depois isso para de acontecer. Até rimou, deve ser Lindolfo Bell aqui. Mas vamos lá. Até parece que vocês acham que ele não estava presente, né? Mas depois ele vai ver a psicografia que vem falando sobre isso, né? Sobre o preconceito, sobre o homossexualismo. Não estou sabendo não. Então estou engatando não é? aqui. Isso é mediunidade. Para quem duvida ainda, Poxa, não é? eu conheço também. Depois você vai ver as psicografias que vieram falando sobre o preconceito. Quero ver, quero ver, quero ver. Como a espiritualidade vê o adultério? Olha, a espiritualidade não vê adultério. O adultério está escrito nas leis. O adultério, em certas leis mundiais, eu assistia hoje às 6:30 da manhã, passa o negócio religiões, né? E por coincidência, não sei se é uma coincidência isso aqui agora está me falando, que veio falando no assunto aí, mas estava falando sobre a homossexualidade e mulheres e homens e a adultério, estava falando isso hoje de manhã, às 6:30 da manhã. E eu vi ali o pessoal do Alcorão, inclusive indicando onde está lá no Alcorão, que não existe adultério, que a mulher tem que se sentir bem, que você não faça nada forçado, se a mulher quiser casar, e foi adquirido isso pelo profeta Muhammad, né, o Maomé, por questões de que vendiam-se as mulheres. Isso eu já havia lido, e quando eu escutei de manhã me lembrou a memória, quando a gente leu o Alcorão há muitos e muitos e muitos anos atrás. O que acontece? Acontece que lá tem 4, 5, 6, 7, se eu não me engano, até 12 esposas, é normal. É normal. Aqui seria adultério. Em outro lugar, você ter, por exemplo, no Nordeste, ter 2 amantes é macheza. Aqui, eu quase que, coitado de mim, me prejudico, porque eu não estava muito tempo aqui, aí uma pessoa chegou e fez, tu tem quantas amigas? Aí eu fiz assim, de curso aí eu devo ter umas 40 e poucas. O cara me olhou assim, ó, nem quis papo mais comigo, né? Até meio em baixa autoestima. Passou-se o tempo, eu estava um dia em São João ali, aí meu sogro com os senhores ali, o homem dizendo assim, aquela dali é amiga de fulano. Aí meu sogro, meu Deus, estás brincando que ela é amiga dele. Aí eu fiquei curioso, de que tem a pessoa ser amiga? Não, amiga aqui em Santa Catarina é amante. Eu digo, meu Deus, e aquele cara lá que eu falei aquilo? Bem, a palavra adultério, ela vem de Moisés, né? É uma palavra forte. Vocês viram Jesus falando em adultério? Vocês viram? O mundo modernizou-se, não é lícito a pessoa. Agora é assim, ó. As pessoas vão sentir atrações por espíritos, por pessoas, vão sentir um monte de coisa, vão estar insatisfeitos porque o outro é egoísta, aí a pessoa vai lá e em vez de dizer pro egoísta não quer escutar, aí também a outra é egoísta, não quer dizer. Mas o que existe é o seguinte, existe aquilo que Jesus disse a Maria de Madalena, né? Lembram? Mulher, cadê os teus acusadores? Vai, não pequeis. Todo mundo aqui pode errar, eu posso errar, todo mundo pode errar. Mas agora continuar no erro, agora o mais correto é eu chegar para a pessoa e dizer assim, olha, Beatriz, né? Não dá mais, não dá mais. Agora não chegar para ela, não dá mais, depois que o negócio já... E às vezes a gente chega, não dá mais, mas a pessoa diz, não, eu quero assim mesmo. E aí o que é que vai fazer? Aí quem está de fora diz é adultério. Por exemplo, eu já fui acusado aqui mesmo de ser... Olha, para uns eu sou tarado, para outros eu sou homossexual, então não sei, decidam. Ou eu sou uma coisa, eu sou outra. Agora, quando a pessoa me conhece de perto, eu tenho uns 40 voluntários trabalhadores. Vocês acreditam na nossa pessoa aqui? Porque convivendo de perto, ninguém pode... Uma árvore boa não dá maus frutos. E uma árvore má não dá bons frutos. A fofoca, a maledicência... Eu confio muito em 2 amigos que eu tenho. 2 grandes amigos que eu tenho, que inclusive peguei de Chico Xavier isso, que é a verdade e o tempo. Então, eu confio nisso.
O tempo e a verdade são meus verdadeiros amigos. O resto, se eu errei, peço perdão até ajoelhado, se for preciso. Tá? Ok? Então era isso. Oi? Sandeiro preto, sandeiro preto. Ah, o Pet Shop já tive um problema com ele ali, com o rapaz. É. Sandeiro preto, quem puder sair, viu? É caridade até sair e ir lá. Sandeiro preto. Ok? Devia ter pego a placa. Vamos lá. Opa, então faça caridade, porque senão vai soltar os cachorros em cima da gente. Mas vamos lá. As empresas públicas e privadas são assistidas pelo plano espiritual? A energia e a moral dos funcionários podem contribuir para o sucesso ou fracasso delas? Olha, empresas, locais profissionais são geridos por espíritos que gostam de ver o progresso, que estão ajudando os donos das empresas, que estão dando empregabilidade. Agora, se permeia a inferioridade moral, se permeia a sacanagem, se permeia o lucro, o egoísmo, você quer sugar de todo mundo, se você faz, como uma pessoa diz que é 2 pesos e 2 medidas, eu não quero que ninguém me venda um carro batido, um motor batido, mas eu vendo um carro com problema para o outro. E depois ainda entro na casa espírita ou na igreja ou em qualquer lugar. Religião não salva ninguém. No mundo espiritual não existe. Estão falando aqui, um espírito, né, de uma mulher, está dizendo que, por exemplo, ela estudou logosofia, não é isso? E ela disse que aqui no mundo espiritual, tanto é bem-vinda a logosofia, como o espiritismo, como o budismo. O que importa é o que eu fiz e o que eu faço desse conhecimento. Como eu ajo com as pessoas. Então, estão dizendo aqui para mim que Jesus resumiu tudo. Agora, uma empresa é protegida, depende do meu motivo. Se eu quero uma empresa que vocês trabalhem, mas eu não quero trabalhar, só quero chegar aqui, dar uns pitacozinhos e correr, como é que essa empresa vai? Se eu estou na minha linha de esforço, que eu tenho que me esforçar, tenho que pegar na mão. E tudo é instrumento. Tem um fato aí que eu não posso narrar, até porque é um fato confidencial, de uma empresa que estava com um negócio espiritual e que, porque as pessoas faziam parte dessa casa, foi utilizada por são espíritos. Hein? Sexo, mas de séculos. E até falaram coisas históricas que foram pesquisar, né? Até mesmo eu fui pesquisar, porque eu fiquei meio duvidando. Coisas históricas foi falado, nomes que estão lá na história, vai buscar lá no arquivo do criminal, tem nomes ali. A gente foi comprovar, porque nós somos muito sépticos aqui. A gente não é desse negócio assim, ó, foi fulaninha, né? E receber espírito. É o preto velho, é pra vir todo mundo de branco. Me dá uma cachaçinha aqui. Me dá um cigarro aqui. Você tá afim de beber e de fumar, porque o médio sério não vai deixar um negócio desse. Mas tem gente que gosta disso, e não de um trabalho sério. Eu quero ver o fenômeno, eu quero ver o negócio pegar fogo. Eu quero ver o negócio rodar. E sua vida rodando depois, né? Mas a espiritualidade não tem nada a ver com o insucesso ou com o sucesso. E Papai do Céu sabe o que está fazendo e os espíritos sabem se nós merecemos, se nós merecemos. Às vezes está bem pertinho da linha, mas a gente se revolta. E aí, meu Deus, não passa uma semana, ou 2 semanas, ou 3 semanas. O melhor remédio para a desobsessão, para as coisas erradas, eu dizia a um grande amigo esses dias, por telefone, que eu aprendi na campanha do quilo, que fiz há 26 anos, 27 anos atrás. A campanha do quilo é carregar um saco nas costas. Aqui não precisa, porque aqui a gente não precisa. Aqui nós temos o Padre João Bachmann com um trabalho maravilhoso daqueles albergues, temos o Fupama que tira, temos tanto... E o povo blemauense é um povo solidário. Tem que ter cuidado quando ajuda, porque eu aprendi no Nordeste, nos centros espíritas que nós trabalhamos, que a caridade ela tem que ser racional. Nós temos que dar, mas temos que dar a vara para a pessoa pescar. Tem muita gente aqui que vai estar de celular, traficando, comprando maconha, porque você está comprando a comida para eles. E tem gente que pede ajuda e está com 2 irmãos em casa, lá, assim televisão, todo mundo lá, um mato desse tamanho, e você ainda pede ajuda. Vamos limpar o mato da casa primeiro. Vamos limpar o recinto para receber as bênçãos. As empresas têm que ter o quê? O que eu aprendi na campanha do quilo, através do Espírito, não sei se foi meio na época, ou... não me lembro, é uma psicografia de Chico Xavier, que dizia que o melhor desobsessão é a humildade, é se humilhar, é ser humilde. O orgulho, o egoísmo, às vezes a gente tem egoísmo até no final de semana dos outros. A gente vai viajar, mas não quero saber não, aí deixa teu filho com ciclano, com fulano, com beltrano. E que é isso? Como é que vai ser abençoado um negócio desse? Se eu não quero saber só de mim, e de mim, e de mim, e de mim e dos meus. Como eu vou ser abençoado ou abençoado assim? Não importa se você está aqui dentro da casa de espírito, qualquer religião. Jesus apontava o egoísmo como um dos melhores vírus que tem na humanidade.
E o orgulho também, porque o orgulho faz com que as empresas caiam. Agora, não pode pensar em Deus, nem em espírito, nem nada. Pensa o que você fez. Porque quando a gente fez há 4 anos atrás, a gente esquece. Não, mas eu não me lembro de nada, lógico. Agora, pergunta quem levou. Bata na cara de alguém. Daqui a 5 anos você esqueceu. Agora, quem levou a porrada não esquece. Concordam? Levantem a mão quem concorda com isso. Muito bem. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu, já é 7h15. Não, mais uma só, né? O pessoal está cansado. Não é? Quer ir para casa. É. Quem está cansado, levanta a mão para ir embora. Só ela, tá vendo? Cansa ficar aí sentado, né? Meu Deus, deve cansar. Tá certo. Foi sincera. Uma salva de palmas para ela. Que ela foi sincera. Como é seu nome? Josi, eu gosto de gente assim. Aqui tá, a gente só gosta de gente assim aqui. Isso é sincero, eu não estou afim, não gosto. Não existe aqui o portal, aquele portal mágico do espírita, que muita casa espírita tem. Que é assim, a pessoa em casa brigou com o marido, brigou com o filho, xingou, não sei o que lá. Quando chega no portal, boa tarde, irmãos. Estou preparada para qualquer trabalho. Será? Aqui quando a pessoa diz assim, ó, eu não vou dar passo hoje não, eu digo, por quê? Agora não precisa mais. Comi uma coxinha de galinha, depois vai dar. A coxinha de galinha não vai fazer mal. Você bateu no seu marido, na sua mulher, no seu filho, você fez alguma coisa errada, pediu perdão depois de discutir. Se pediu perdão, mente vai dar passe. Agora, a coxinha de galinha, se você for positivo, ela nem está mais lá. Agora, se for A negativo ou A positivo, a coxinha vai ficar uma semana ali. Tem lógica. A gente trabalha aqui com bom senso, lógica e razão. Sem perder o contato com a espiritualidade, com Jesus no coração. Ih, eu sou... Tá rimando tudo, vamos lá. Então a última Não, mas tem questão. outro aqui. Não. Agora diz que quem fez isso foi... Não foi ele, não. Foi um de Timbó, o senhor de Timbó, Emi Ropelato. Isso mesmo. Vamos lá. Pode um espírito obsessor estar passando de geração em geração, ter perturbado o pai e agora os filhos, pois sinto que meus filhos estão agindo de maneira estranha, com atitudes que nunca tiveram? Pode sim, pode. Por que não? Pode. Livro dos Médiuns. Livro Céu e Inferno, recomendo a leitura. Mostra muito bem no Livro dos Médiuns que a obsessão, ela vai gerações afins. Agora, não vai todas, porque se a pessoa merece, aquela família foi muito cruel com o obsessor, ninguém pode obrigar o obsessor. Agora tem uma hora que ele vai reencarnar e não vai mais fazer mais família. O que está acontecendo é resgate. Agora, também pode ser que as pessoas tenham uma ligação muito forte espiritual nesse contexto, já erraram nesse contexto. Quando chega a idade X, Y, começam a errar nesse contexto. Tá? E agora eu lembrei de uma coisa agora. Esses dias eu fui à noite visitar uma pessoa que suicidou-se, e eu me espantei que essa pessoa foi resgatada. E não faz muito tempo que essa pessoa se suicidou-se. E eu sou muito curioso mesmo no mundo espiritual. Né? Como cientista, né? Mesmo que ninguém diga que eu sou, mas eu me acho, pronto, acabou-se. E aí comecei a perguntar, a questionar sobre como é que era isso, se o outro se suicida, fica não sei quantos anos, o outro vai pro vale, blá, blá, blá. Aí me responderam o seguinte, vai depender da intenção. E como foi? Se teve uma perturbação externa muito grande, se ele não conseguiu lutar, se foi da idade X, ele é reincidente de outra vida que também se suicidou. Tudo isso é levado em conta. Não existe uma regra para todo mundo, que foi assim, tem que ser assim. Ah, fulano com 2 meses, 4 meses já tem notícia, fulano tem 10 anos e não tem. O telefone toca de lá para cá. Ainda bem que eu tenho mediunidade inconsciente, eu nem sei quem psicografou, quem foi, quem não foi. Porque se eu soubesse, ia sair tudo errado. Quando dissesse escreva A, eu escrevi A. Não, meu A vai ser assim. Eu sou teimoso, então não dá. Gente teimosa, mediunidade inconsciente. Não é verdade? Tá? Ok? Gente, eu quero agradecer pela presença de vocês e pelas vibrações que fizeram. E dizer para aqueles que não receberam uma mensagem, uma psicografia, que eu também queria receber também do meu pai, não recebi ainda. Né? Queria receber de alguns parentes e não recebi. O telefone toca lá para cá. E nunca reclamei por isso, nem fiquei zangado. Poxa, eu sou um médico. Nunca pensei nem nisso. Porque eu aprendi uma coisa desde que persegui o espiritismo e 27 anos que nós estamos dentro da doutrina espírita, que a doutrina espírita, ela, além de pregar o lado filosófico, científico e religioso, é amor antes de tudo. É a caridade, como nos ensinou grandes espíritos. Então, tenhamos a caridade em nosso coração. Para nós, para vocês.
e saiamos daqui pensando o seguinte: que maravilha ter participado de um trabalho desse, que é um trabalho, poxa, acima de tudo um trabalho de intercâmbio espiritual, provando que a vida continua. E outra, né? Essa casinha simples, com as cadeirinhas de plástico caindo, né? Aqui a gente não tem nem local para receber vocês. Esse trabalho começou por algum motivo que não é que eu era contra, eu nunca fui contra, gente. Que é isso, um trabalho maravilhoso desse instrumento. Não, é apenas porque a responsabilidade é muito grande, aumenta a perseguição, pessoas ficam chateados e dizem coisas e querem criar coisa para nós, mas eu sou apenas um instrumento. E o meu nome é carteiro, eu só apenas entrego cartas, não as escrevo. Muita paz. Muito obrigado. Então, vamos pedir para reduzir um pouquinho as luzes. Ali em cima, Mara. Isso. Lembramos que após o encerramento aqui dos trabalhos, teremos as psicografias, né, que conseguiram ser digitadas, para que vocês permaneçam. E que o passe hoje é coletivo, como vocês podem ver, os passistas já estão posicionados. Os copinhos de água fluidificada e as águas fluidificadas já estão lá fora, na saída, para não dar tumulto aqui, né? Nós temos, com certeza, mais de 200 pessoas hoje aqui. E, com certeza, mais de 1000 pessoas nos assistindo aí pela internet. Então, vamos agora acompanhar a nossa oração final. E também já receber o passe, não é? Que será coletivo, através da prece do nosso irmão José Fernando. Irmãos, companheiros, do concerto das forças, alimenta o nosso espírito. Temos a consciência de espíritos imortais. Jesus nos tem abençoado em todo o planeta, nos trazendo com sua mão incansável o amor como herança para os nossos corações. Portanto, amemo-nos muito mais. O perdão é um outro alimento espiritual que se faz necessário para nutrir o espírito. Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe a todos nesta noite, aos espíritos familiares que aqui estão, e a vocês sair daqui conscientes que a vida continua e que Jesus é nosso irmão maior. Que Papai do céu abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos, sigamos em paz e que Jesus e a espiritualidade maior fiquem conosco nessa semana que se inicia. Paz a todos.